Olá pessoal, hoje o assunto é divisão. Divisão, o que é divisão? Divisão é repartir, dividir. E a gente vai falar sobre duas situações, uma divisão finita e uma divisão infinita. O que o próprio nome diz? Divisão finita, ela tem fim. Eu chego a um resto zero. A divisão infinita, ela não tem fim. Ela não acaba. Se você for dividindo ela e dividindo, e dividindo, e dividindo, você não vai parar essa conta, ela não vai ter fim. Infinito. Segue. Então, a primeira aqui, exemplo, é uma divisão finita, que é 8 dividido por 5. Então, para ela ser finita, ela tem de chegar no resto zero. 8 por 5, que nunca eu multiplico por 5, que dá 8. Então, o mais próximo é 1. 1 vezes 5, 5 para 8. Vamos aqui pelo algoritmo. 8 menos 5, 3. 3 é menor do que 5. E como a gente aprende ou vai aprender, está aprendendo, quando eu tenho aqui, ó, não tenho nenhum número para descer, eu acrescento uma vírgula aqui, isso me dá a chance de eu colocar um zero nesse número. Então agora eu posso 30 para 5, que não cabe aqui, que nunca eu multiplico por 5, que dá 6, que dá 30, é o número 6. Então, 6 vezes 5, 30. Menos 30 dá zero. Então, isso aqui é uma divisão finita. Porque ela tem fim, ela termina no resto zero. Agora, esse exemplo aqui, ó, 8 dividido por 3. Que nunca eu multiplico por 3, que vai dar 8 ou se aproximar de 8. É o 2. 2 vezes 3, 6 para 8. Então, 8 menos 6, 2. 2 é menor do que 3. Então, eu não tenho nada para descer, então eu vou acrescentar a vírgula e acrescento o zero. Ao acrescentar a vírgula aqui, depois eu posso continuar baixando o zero de acordo com a minha necessidade. Então, qual o número que mais se aproxima de 20 que eu multiplico por 3? Então, 5 vezes 3, 15, 3 vezes 6, 18, 7 vezes 3, 21. Então, é o 6. 6 vezes 3, 18. Então, 20 menos 18 dá resto 2. Então, continuamos com 2. Não dá? Põe um zero, porque eu já pus a vírgula. Então, de novo, vai dar por 6. Vai dar 18 menos 20, dá 2, 0, 6, 18, 2. Põe o 0, 6, 18, 2. Então, a gente for pondo 0 aqui, 6 aqui, isso aqui não vai ter fim. Isso aqui é um coeficiente infinito. Então, essa conta aqui, ela sempre vai ter aqui, ó, 18 menos 2, um resto 2. Então, ela nunca vai chegar a zero aqui nesse ponto. Então, ela é uma divisão infinita. Infinita. Ela gera, para nós aqui, esse período aqui, ó, 2,666, isso se chama dízima periódica. Essa é uma dízima periódica constante. Por que constante? É o mesmo número, o mesmo período que se repete infinitamente. Tem a dízima periódica constante, que é quando é o mesmo número que se repete, e tem a dízima periódica alternada, por exemplo, como se fosse aqui, ó, 1,25, 25, 25. Ela vai se alternar entre o 2 e 5, então eu tenho dois algarismos no período. Então ela é uma dízima periódica alternada. Nesse caso aqui é uma constante, a gente também pode escrever isso dessa forma, 2,6. Esse tracinho em cima do 6, que é o número que se repete, elimina a necessidade de pôr os 3 pontinhos. Isso aqui quer dizer que isso aqui é uma dízima, que esse 6 vai se repetir infinitamente, tá? Então, divisão finita, ela tem fim, quando eu chego no resto zero. Às vezes o coeficiente
é um número decimal que tem várias casas, 3, 4, 5, 6, mas ela vai chegar no resto zero. Já tem a dízima infinita, a divisão infinita, que ela não tem fim, o seu resto sempre vai ser um número maior que diferente de zero, no caso 1, 2, 3, 4, e assim vai. Então ela não vai ter fim aqui o coeficiente, seu coeficiente vai ser um número que vai gerar uma dízima. Existe a dízima periódica constante, a dízima periódica alternada, né, que alterna o período, e tem a dízima composta, que é quando eu tenho um outro valor que eu vou explicar em um outro vídeo oportuno, tá? Então, pra gente agora aqui, o importante que eu quero que vocês gravem para mim é divisão finita, é quando ela tem fim. Ela se encerra num resto zero. Resto zero. Divisão infinita. Ela não tem fim. O resto dela não é zero. Ela não é exata. Não exata. E o quociente, ele é infinito. Ele vai se repetindo indefinidamente. Ou o mesmo número, por um período constante, ou um número alternando ao outro, formando um período de 2, 3, 4, 5 algarismos que se repetem indefinidamente e infinitamente, tá? Então, dízima infinita, ela tem fim, que eu consigo um resto zero. Dízima infinita, como o próprio nome diz, ela não tem fim, eu não consigo chegar a um resto zero, que é onde eu encerro a conta. Valeu? Obrigadão.